Oi, galera, tô aqui de novo, né? E assim, sempre eu começo a fazer vídeos e não falo quem sou eu, né? Mas assim, geralmente quando eles perguntam quem é você, né? A pessoa fala, eu sou, né, bombeiro, sou médico, sou malabarista, sou empregada doméstica, né, sou gari, sou, enfim, mas isso não é o que a gente é, né? Isso é o rótulo que a sociedade coloca na gente e que a gente busca, né? Porque a gente quer status ou a gente quer dinheiro, enfim, independente de qualquer coisa, sempre a gente busca alguma coisa, né? E que isso está ligado ao quê? Nosso ego, né? Porque o ego é ilusão, a gente sabe, mas a nossa consciência é o que a gente é de verdade. E como que a gente forma a nossa consciência? A partir de cultura, a partir de criação, a partir do ambiente que você vive, né? De pessoas que você conhece, de experiências que você tem na sua vida. Assim que a gente forma o nosso eu, quem a gente é de verdade. E para vocês entenderem quem eu sou, um pouquinho, eu vou contar um pouco da minha história, né, de vida, assim, um pouquinho, né? Cada vídeo eu vou falar um pouquinho, mas a parte agora vou falar da onde que eu nasci, que eu sou natural de São Paulo, né? O meu pai, ele é filhos de italiano e negro, então tem português também. E da parte da minha mãe a minha mãe é paraguaia, ela tem índios, né? Tem espanhol na descendência dela, e daí nasceu eu, Yara. E eu tenho mais 3 irmãos e tal. Todos brasileiros, nós, né? Minha mãe é paraguaia e tal. E eu nasci em São Paulo e fui com 5 anos para o interior de São Paulo, porque na capital meu pai falava que era muito violento e queria criar os filhos na paz e tranquilidade, que é o que ele falava. Mas como que eu cresci, né, gente? Eu cresci no meio de violência. Meu pai batendo na minha mãe todos os dias, batendo em nós, né, em mim e nos meus irmãos todos os dias. E vendo isso, meu pai quase matou minha mãe uma vez, meus irmãos tentaram matar meu pai. Então aconteceu muitas coisas, é bem forte assim minha história, né? Assim, cheguei a passar fome não no sentido de ficar sem comida, mas era sempre a mesma comida, tipo, o mês inteiro. E isso, de certa forma, é passar fome porque você tem vontade de comer outras coisas, né? Que não são tão, assim, surreais fora do teu... Da nossa... Como que fala? Da nosso dia a dia cotidiano, mas aqui a gente comia mais. Era sardinha, era costela de frango, não era nem frango inteiro, porque a costela de frango era mais barata, né? Sardinha também era mais barato, enfim. Mas eu tô misturando, mas eu vou chegar para vocês entenderem quem sou eu, porque tudo, né, forma, né, a gente. Mas minha mãe se separou do meu pai quando eu tinha 7 anos de idade. Eu sou a irmã mais velha, então o que acontece? Eu acabei terminando de criar meus irmãos, porque quando minha mãe se separou do meu pai, ela foi morar para capital e meu pai ficou com a gente, porque minha mãe estava morando no trabalho dela, então ela não podia levar a gente acabou ficando com meu pai, e meu pai era alcoólatra e batia na gente todo dia. Com 7 anos eu falei para minha mãe, conversei, tive uma conversa de adulto com 7 anos, hoje em dia a gente não vê isso, que ela tinha que separar do meu pai, porque não tinha condições de ela ficar com meu pai, porque com 7 anos foi quando ela conheceu a religião que a gente pratica até hoje, que é o budismo, e daí ela também se fortaleceu na religião dela, né, na filosofia de vida dela, e conseguiu se libertar do meu pai, com a minha ajuda também. Então eu acabei sendo mãe dos meus irmãos, né, praticamente. Eu tive que amadurecer muito rápido. Enfim, com 7 anos eu levava meu irmão para a escola, andava a pé todo dia, 6 quilômetros, passava por um morro que tinha umas erosões, que passava por um brejo, que passava por uma floresta, e no meio dessa floresta aí, floresta mesmo, gente, tinha revista pornográfica, tinha camisinha, a gente podia ser estuprado a qualquer momento, né, nesse caminho, mas eu levava meu irmão com essa idade. Enfim, então era uma outra realidade. Como eu apanhava do meu pai todos os dias, e era, tipo, muito ruim, era muito violento, meus irmãos apanhavam, meu pai... E por qualquer motivo, porque meu pai sempre estava bêbado e sempre colocava a culpa na minha mãe pela infelicidade dele, pela nossa infelicidade e não sei o quê. Por que eu tô me expondo assim? Para mostrar realmente quem eu sou e para ver como que a gente forma o nosso caráter, né? Porque o nosso caráter não é formado só de coisas boas, não só de coisas ruins, mas é formado com toda uma história que nem eu estava falando para a gente saber, e vocês vão saber mais ou menos como eu penso. Então, a minha condição financeira era muito baixa, não tinha, ainda é baixa, né? Mas hoje em dia eu vivo melhor que eu vivia antigamente. Mas eu não tinha condições de comprar a roupa que eu queria, comida que eu queria. Então meu pai às vezes comprava uma roupa que tinha que usar por anos, enquanto servisse na cintura, podia ficar a calça pela canela, mas estava usando. Tênis era 2, 3 números maior que o meu pé,
né? E aí por isso eu sofri muito bullying na escola. Eu sempre fui magra, né? Hoje eu sou um pouco mais, não sou gorda, mas tenho mais corpo que eu tinha antigamente, né? Até os 21 eu pesava 50 quilos. Hoje eu peso 62, mais ou menos, né? Mas enfim, então por sofrer muito bullying na escola, vivia só no meio de moleque, não vivia no meio de menina. Como eu morava afastado do centro da cidade, às vezes chovia, chegava com o pé cheio de barro e chamavam de sitiante. Eu tinha vários apelidos, muitos apelidos. Era muito zoada na escola. Então tudo isso fez eu ver uma outra realidade. Com 15 anos eu já quis começar a trabalhar. Meu pai falava que eu não precisava, mas eu queria o meu dinheiro, comprar as minhas coisas, porque eu não aguentava mais ficar vendo as pessoas bem vestidas, comendo o que elas queriam e eu lá, sabe, sempre na mesma coisa. Eu tive sorte que eu consegui trabalhar e meu pai não pediu esse dinheiro para mim, porque meu pai na época estava desempregado, ele tinha a casa que ele alugava dele. Mas enfim, meu pai sempre falava que com 18 anos eu ia poder namorar, com 18 anos eu podia sair, com 18 anos isso, com 18 anos aquilo. Ele falava que eu ia virar puta por causa eu gostava de roupa curta e não sei o quê. Falava várias coisas, né? Enfim, tô expondo mesmo aqui, galera, mas é para vocês entenderem como que a gente cria nosso eu, nossa consciência. Como eu entendo isso. Que isso me ajudou muito hoje em dia na minha vida e me ajuda muito, me fortaleceu. Então, eu comecei com 18 anos, eu apanhei até os 18 anos e comecei a fazer Muay Thai para poder enfrentar meu pai. Olha só, meus irmãos já tinham fugido de casa, o meu irmão foi o primeiro que fugiu, depois as minhas duas irmãs foram passar férias com a minha mãe e ficaram com ela lá, e foi a única que ficou com o pai violento, fui eu. Mas eu consegui enfrentar o meu pai com 18 anos, porque eu fazia Muay Thai, e ele falava que com 18 anos eu podia isso e aquilo, e não aconteceu isso. E ele continuava me batendo, até que eu me rebelei, e fui pra cima do meu pai, e ia bater no meu pai, só que eu empurrei ele. E falei um monte de verdade na cara dele, que eu pagava aluguel, que eu pagava as contas, que ele não trabalhava, que ele era um alcoólatra, que não sei o quê. E meu pai ficou assim, sem reação, sabe? Sem reação nenhuma, 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 nenhuma. E eu mulher, e meu pai era totalmente ditador, tirano. Ele ficou assustado porque podia acontecer alguma merda, né? Porque eu estava disposta a enfrentar meu pai de qualquer maneira, porque eu não aguentava mais aquela repressão. Então tudo isso fez eu construir meu caráter, fez eu ter empatia por outras pessoas, fez eu ver que várias coisas. Então é só para explicar um pouquinho de quem sou eu. Hoje o vídeo foi um pouquinho mais longo, eu queria falar mais coisas, mas a gente vai falando por partes, eu coloco nas histórias. Então assim, vamos pensar mais ou menos quem que é a gente, né? A vida que a gente teve, se a gente honra as nossas raízes, se a gente honra nossas origens, se a gente honra as pessoas que lutaram para estar onde a gente está aqui hoje, porque a gente está vendo que está tudo regredindo, né? As pessoas estão evoluindo tecnologicamente, mas a consciência está cada vez mais escassa, não dá para entender o que está acontecendo. E o que a gente é a nossa consciência. Então a gente tem que pensar mais nisso. Espero que vocês gostem desse vídeo, compartilhei, não sei se ficou muito confuso, mas enfim. Agradeço muito, né, as assistidas de vocês, não são muitas pessoas ainda, mas eu espero poder compartilhar e trocar ideia. Eu quero que vocês troquem ideia, quero que vocês falem. Por enquanto o pessoal só curte, não fala nada, ou só visualiza, não fala nada, mas eu tô aqui porque eu quero começar a criar uma consciência maior com um todo, né? Porque também a gente faz parte de um todo. A gente não é só a gente, o que a gente é pela gente, a gente é por causa de um todo. Mas enfim, falei um pouquinho da minha história, espero que vocês tenham se identificado com alguma coisa, se empoderado com alguma coisa, enfim. Mas hoje em dia eu penso sempre em poder ser cada vez mais forte para poder enfrentar, porque a gente ainda é preso, a gente ainda é amarrado nessa sociedade, nessas crenças, nesses tabus, enfim. Já falei demais. Um beijo grande no coração e vamos ver como que vai ser o próximo vídeo.